Bom dia, igreja amada. Tudo bem? Ganhei até um chazinho morninho aqui, que delícia. Quem está feliz por estar na casa do Senhor? Olha para a pessoa que está do lado, dá uma piscadinha para ela. Que bom que você está aqui, que bom. Glória a Deus. Antes de nós orarmos, eu quero dizer para vocês que essa palavra que a gente vai estar degustando hoje, aprendendo, ela nasceu, muito do que vai ser falado vem desse livro aqui que eu li, do Timothy Keller, que diz, o título é O Deus Pródigo. E eu lembro que o pastor Douglas Gonçalves um dia fez um vídeo falando de, acho que 7 livros que mudaram a vida dele, ou que mexeram muito com ele, e um deles é esse aqui. Então, eu li esse livro, achei que eu tinha entendido, daí uns meses depois, Deus, se você não entendeu nada, vai lá ler de novo. Aí eu li, e amados, foi pauleira. Então, quero dizer para vocês que tudo que eu vou falar hoje aqui não é em tom de acusação, não é apontando o dedo, mas eu quero dizer para você que eu já vesti essa carapuça aqui. Eu já peguei, eu já chorei muito, já me coloquei ali diante do Senhor, pedindo para Ele me salvar de mim mesma. E fui muito ministrada, muito, muito. Meu marido sabe, alguns dias lutando com essa palavra, com choro, com oração, com jejum. E até que eu me sentisse pronta para poder trazer para vocês. Então, que você receba com teu coração bem aberto essa palavra que vem direto do coração do Pai para o teu coração. Amém? Vamos orar? Amém. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Por estarmos nos expondo à pregação da Tua palavra. Obrigada por estarmos nos expondo ao agir poderoso da Tua palavra. Só a Tua palavra, só o Senhor é capaz de ir no mais profundo do coração humano, de perscrutar a essência, o âmago da nossa natureza, de quem nós realmente somos. Só o Senhor tem o poder de trazer à tona os nossos sentimentos, os nossos pensamentos mais secretos. Só o Senhor tem o poder de trazer isso, para que o Senhor então, com todo amor, com toda justiça e verdade que há no Senhor, possa ir nos lavando, nos purificando e nos transformando mais parecidos com o Teu Filho Jesus, nosso Salvador. Obrigada, Senhor, por essa nova oportunidade. Que nada nos distraia, Ajuda-nos, revela-nos, Senhor, nesta manhã, aquilo que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Você pode abrir a palavra em Lucas 15. Vou ler na versão NVI. Lucas 15, já no versículo 1, tá? Quem achou diz amém. Amém? Amém. Vamos lá. Diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, para ouvir Jesus. Então quem que estava se aproximando para ouvir Jesus? Os pecadores e os publicanos, né? Os cobradores de impostos, aqueles que eles eram desprezados pelo povo, né? Pense aí, de repente, em uma turma, um tipo de pessoa que geralmente o povo despreza. Não sei, talvez políticos, não sei,
né? Tem alguns que a gente já tem um estigma e tal. Mas essas pessoas, os pecadores, estavam se aproximando para ouvir de Jesus. E aí no versículo 2 fala outra parte da plateia. Outro grupo. Quem eram? Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo como? Esse homem recebe pecadores e come com eles. Porque, né, fazer uma refeição com as pessoas era um ato de muita intimidade. Então eles estavam olhando para Jesus, para aquele tipo de pessoa se aproximando de Jesus. Eles não estavam entendendo. Eles falavam, eles eram os fariseus e mestres da lei. Pastora Juliana trouxe para nós semana passada um pouco da descrição deles. Eram aqueles que conheciam as escrituras, responsáveis ali por ensinar as escrituras para o povo. Eles tinham a palavra de Deus, eles eram os crentes, né? E eles falavam assim, mas como que ele anda com esse tipo de gente? Meu Deus, e ele tem tanta intimidade com eles que eles sentam até na mesa para comer, vai na casa deles. Não, isso não está certo. Com certeza se Jesus está falando aquilo que eles querem ouvir. Porque se ele falasse a verdade que a gente prega, eu acho que não vinham ouvir. Eles estavam assim. Então, amados, quando Jesus percebe isso, versículo 3. Então Jesus lhes contou esta parábola. Então Jesus tinha na sua plateia 2 tipos de pessoas, 2 grupos. Os pecadores e os religiosos. Quando ele percebe isso, ele decide contar uma parábola. Uma parábola não é uma história real. Uma parábola é uma história que contém uma verdade, um princípio a ser ensinado. Então, não é que isso ali aconteceu. Mas Jesus está falando, vou contar uma história para vocês, para ensinar algo para vocês. Só que nós não podemos perder de vista quem era a plateia. Quem que estava ouvindo Jesus? De um lado, pecadores, de outro lado, religiosos. Amém? Jesus então começa a contar 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida, que todo mundo conhece, né? Tem ali 100 ovelhas, uma se perde, o pastor deixa as 99 e vai atrás daquela que está perdida. Quando ele encontra, ele volta muito feliz e diz, vou reunir meus amigos para que a gente possa se alegrar, porque eu encontrei a ovelha perdida. Então ele conta a segunda parábola, a dracma perdida. Aquela mulher perde um pertence muito valioso para ela. E ela não dá de ombros e diz assim, fazer o quê, né, gente? Perdeu, perdeu. Não, a palavra diz que ela varre a casa, ela procura, ela se esforça até que ela encontra. E quando ela encontra, ela diz, vou me alegrar com as minhas amigas, porque eu encontrei a minha dracma perdida. Então ele entra na terceira parábola, e nessa que nós vamos falar nessa manhã. A parábola, o que diz aí na tua Bíblia? Do filho perdido? Ou a parábola do filho pródigo, né? Alguns podem ter ouvido esse tema, o Deus pródigo, pensado, que livro estranho, não está xingando Deus, acho que eu não ia ler esse livro. Pródigo significa esbanjador imponderado. Aquele que esbanja sem ponderação, o que gasta tudo. Por que Deus pródigo? Porque ele foi um esbanjador imponderado do amor dele por nós. E aqui eu não gosto desse subtítulo, porque sabe, irmãos, quando a Bíblia foi originalmente escrita, ela não tinha capítulos, nem versículos e nem subtítulos. Eles foram incluídos depois para termos de facilitar a localização dos textos, para que a gente pudesse estudar. Só que a Bíblia não diz assim, Jesus continuou dizendo, um homem tinha um filho perdido. Não, versículo 11 diz assim, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, ponto, 2.
A gente não vai estudar sobre a parábola do filho perdido. A gente vai estudar sobre a parábola dos 2 filhos perdidos. Então preste atenção. Vamos lá. Versículo 12. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Então o mais novo disse: sabe, pai, não gosto muito de estar aqui sob a tua supervisão, você me controlando o tempo todo, dizendo o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. E na verdade eu preferia que você já tivesse morto para que eu pudesse usar da herança que me pertence. Mas como você não morre, você pode fazer a gentileza de vender os seus bens e me dar a parte que me compete e eu quero ir viver a minha vida? Foi mais ou menos isso que o filho fez. E o pai, ele poderia dizer: seu filho ingrato, some daqui, que você não tem direito, nem merece o meu amor, a minha companhia. Mas o pai não faz isso. Ele divide os bens, dá a parte dele e ele então vai. Você quer isso, filho? Então vai. Você quer ir embora, você quer se afastar, você quer viver a vida do teu jeito? Então vai. Continuando. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Quanto mais longe, melhor. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Algumas versões diz dissolutamente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Veja o estado miserável desse rapaz, porque lidar com porcos era algo extremamente impuro para um judeu. Veja no que levou as decisões deste rapaz. Que situação miserável. Versículo 16. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Ele bolou um plano na cabeça dele, pensando assim: eu sei que eu envergonhei o meu pai, envergonhei toda a comunidade ali, a família, toda a minha parentela, e eu sei que quando eu voltar eu vou ser rechaçado, criticado, mas eu, pelo menos lá eu vou ter comida. Mas eu sei que o que eu fiz é tão sério que eu não mereço ser novamente admitido na família. Talvez ele possa me tratar como um servo, um empregado. E ali eu vou poder ter aquilo que eu preciso. Então ele bola esse plano e ele vem. E o pai, quando reconhece, diz assim, versículo 20. Estando ainda longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para seu filho. E o abraçou e beijou. O filho lhe disse, ele começa então com aquele discurso que ele tinha planejado, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai nem quer saber o que ele fala, interrompe e diz: mas o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. O anel, o pai estava querendo dizer: para com esse discurso, você está novamente sendo admitido na família. Você é meu filho. Eu não quero você perto de mim só para te usar, só para você me servir, para usar do que você pode me oferecer. Eu quero você.
23. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, versículo 25, o filho mais velho era um folgado e estava deitado no sofá. Era isso? O filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: o seu irmão voltou e o seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então a plateia de Jesus são dois tipos de pessoa. Os dois irmãos representam dois tipos de pessoa: os pecadores e os religiosos. O mais novo, que é grande parte da população, escolhe viver uma vida em busca do autoconhecimento, né? A gente vê que geralmente os dois simbolizam ali um modo diferente de nos afastarmos de Deus, nos alienarmos de Deus, e ainda assim querermos conquistar a entrada no reino dos céus. Então o mais novo, ele escolhe o caminho da liberdade, da independência, do autoconhecimento. Ele diz assim: quer saber, eu preciso focar nas minhas realizações pessoais, nos sonhos que eu quero realizar, e eu acho que aqui eu estou muito preso, as pessoas mandando em mim, e tem que ser assim, tem que ser assado, não. Então ele acha que para ele encontrar a felicidade, ele precisa se desvencilhar, ele precisa romper os laços, ele precisa romper as tradições. Ele não gosta das leis moral, ele não gosta dos usos e costumes da família. Então ele quer se desvencilhar de tudo isso. Ele diz: quer saber, só eu sei o que é certo e errado para mim. Então eu preciso sair, me descobrir. E ele vai e conquista a sua tão sonhada independência. Jesus pinta o quadro desse tipo de escolha, desse tipo de pecado, de uma forma muito clara, né? Nós lemos e nós já identificamos: tem uma coisa errada com esse rapaz. Ele pediu algo que não era direito dele ainda. Ele foi para longe da sua família, não estava nem aí. Ele desperdiçou os seus bens, ficou numa situação miserável. Gastou o seu dinheiro com prostitutas. Está claro que está tudo errado. Esse tipo de escolha, esse tipo de comportamento, Jesus pinta como um comportamento insensato, indisciplinado, sempre buscando a autogratificação. E quem toma esse caminho acaba sem amigos, sem família, sem dinheiro e sem recursos.
Daí tem o outro filho. Esse outro filho representa uma outra parcela da população que escolhe o caminho da conformidade moral. Ele obedece, geralmente são pessoas obedientes, seguem as tradições da família, obedece aquilo que lhe pede para ser feito. São pessoas ali mais disciplinadas, têm um autocontrole. Casa costuma morar perto ali dos pais, porque quer estar por dentro, pertinho, quer estar todo mundo juntinho. E aí, Jesus choca a plateia dele, porque a história termina com o irmão todo errado lá dentro da casa e da festa, e o irmão certinho lá fora. E a gente não sabe se ele entra. O que realmente significa estar perdido? Nós vamos ver nessa história que os dois tinham corações muito parecidos. Os dois eram hostis à autoridade do pai, queriam evitar a autoridade do pai. Os dois queriam dizer ao pai o que ele devia fazer. Os dois se rebelaram. Um sendo muito mal e o outro sendo muito bom. Nenhum dos dois amava o pai pelo que ele era. Ambos estavam usando o pai para alcançar os seus objetivos. Nós podemos pecar nos rebelando contra Deus, transgredindo as suas leis ou cumprindo elas. Que o Senhor nesta manhã nos dê um entendimento muito mais profundo a respeito do que é o pecado. Em nome de Jesus. Nós não podemos usar a obediência para controlarmos Deus. Nós não podemos usar a nossa obediência para nos colocar no lugar de Deus como Salvador, Senhor e Juiz. Nós vamos estudar aqui rapidamente algumas características desse espírito de irmão mais velho, desse padrão de religiosidade. Como que esse irmão mais velho, o que o Senhor revela para nós nessa parábola? Primeira, raiva e amargura. Ele diz assim, o filho mais velho, versículo 28, encheu-se de ira e não quis entrar. Eles pensam, o filho mais velho, que se eles obedecerem a todos os mandamentos do pai, isso lhes dá direitos. Eles colocam o Senhor numa condição de devedor. E é assim, Deus, eu te sirvo, eu vivo na tua casa, eu sou um dizimista fiel, eu não perco um culto de ceia, eu participo de um grupo de em casa. Então, você tem a obrigação de responder as minhas orações, de me dar uma vida abençoada e de realizar todos os desejos e as minhas vontades. Nós podemos cumprir as leis nos esquivando de Jesus, nos afastando do coração de Jesus. Podemos usar a nossa obediência e desprezar o Salvador. Porque a gente diz, eu não preciso ser salvo pela graça. A minha conduta é que me salva.
quantas vezes nós usamos o Senhor, Deus, a igreja e as nossas boas ações como instrumentos a nosso serviço. Nós buscamos a Ele, nós fazemos o nosso devocional, nós ajudamos, frequentamos os cultos para ganhar prestígio diante dos nossos irmãos, para massagear o nosso ego, para ganharmos uma boa fama e até uns elogios. O problema é que quando alguma coisa não sai como a gente planejou, no nosso casamento, na criação dos filhos, nas nossas finanças, na nossa saúde, a gente fica desconcertado. E então vem à tona o que realmente estava no nosso coração. Sabe por quê? Porque os religiosos, os filhos mais velhos, eles não sabem lidar com o sofrimento. Porque eles não estão esperando o sofrimento. Eles se baseiam na sua boa conduta e ficam na expectativa de só bênção. Porque eu me comporto assim, Deus tem a obrigação de me abençoar. Então, quando surge um problema, eles não sabem como lidar. Vem a ira, vem a raiva. Como assim, Deus? Como assim que eu estou passando por isso? Olha quantos anos que eu te sirvo. Eu vivo na tua casa. Quantas vezes ensaiando, quantas vezes me debruçando e limpando a igreja e servindo naquele departamento. E olha o que eu estou passando. Como assim? Eu sou teu filho. Você não devia me abençoar? Outra característica do irmão mais velho é o sentimento de superioridade. Versículos 29 e 30 diz assim: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço. Nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho... Mas não era irmão? Senhor, eu te sirvo. Eu nunca transgrido as tuas leis. Eu me esforço um monte para não pecar. Eu trabalho um monte para o Senhor. E aí aquela pessoa que vive daquele jeito, o Senhor abençoa daquele jeito. Como assim? Os religiosos, eles definem a sua importância, eles baseiam a sua importância no seu serviço, na sua obediência e por fazerem parte de um grupo de elite. Eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou crente, eu tenho na minha mão a verdade, eu não sou idólatra como aqueles. Eu não sou pecador, eu não sou mentiroso, eu não sou falso, eu não sou isso. Isso acaba... Eles vivem sempre numa comparação competitiva, porque o valor deles é construído nas suas próprias realizações. Então está sempre comparando com o outro. Mas aquele lá faz isso. Então eu tenho valor, porque eu sou assim, assim, assim. Gera justiça própria, crítica, julgamento. Uma outra característica é escravidão e vazio. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. Serve, trabalha muito para Deus, mas a ideia é de que ele é obrigado a fazer isso. A ideia é que ele é forçado a fazer isso, porque se ele não fizer, Deus não vai abençoar. Os irmãos vão criticar, vão saber do meu coração que realmente não gosta de servir.
se é uma submissão marcada por medo e por falta de alegria. Não tem alegria naquilo que faz para o Senhor. Não há amor, não se sente recompensado simplesmente por fazer aquilo que sabe que é do agrado do Pai. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade do Pai. É isso que me traz vida, é isso que me sustenta, é isso que me traz vigor, é isso que renova as minhas forças. Fazer a vontade do Pai. Uma outra característica é a falta de certeza quanto ao amor do Pai por ele. Ele diz assim: você nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Para o fulano, ciclano, beltrano, você dá isso, isso e aquilo. E para mim, o que o Senhor está me dando? O que eu estou ganhando? As pessoas que não têm certeza do amor de Deus por elas, quando alguma coisa dá errado na sua vida, fica fazendo uma pesquisa sobre onde que ela está errando. Peraí, não está respondendo, não está fazendo aquilo que eu quero, não está me abençoando do jeito que eu estou esperando. Onde que eu estou errando? Daí fica: as minhas finanças estão assim, está assim, eu sirvo, eu vou lá, começa a fuçar tudo na vida, porque quer descobrir onde que ele está errando, porque se ele está fazendo tudo certo, ele tem direitos. Quando recebe uma crítica de alguém, não fica só triste, fica arrasado. Porque a percepção de amor, do amor de Deus, ela é tão fraca pela sua vida, que a aprovação dos outros, ele precisa da aprovação dos outros para reafirmar o seu valor. Os fariseus também se arrependiam. E eles se sentiam muito mal quando eles pisavam na bola. Muito mal. Mas porque eles ficavam na expectativa de condenação. Porque, eu tenho que obedecer. Os fariseus sabiam que eles eram o povo escolhido de Deus. Eles continham a palavra de Deus. Mas eles só acreditavam que eles seriam abençoados se eles cumprissem toda a palavra na íntegra. E quando eles pisavam na bola, eles ficavam na expectativa de punição, de serem castigados. Então o fariseu, quando ele pisa na bola, ele busca se arrepender. Senhor, desculpa, eu fiz isso, não devia ter feito. Eu sei, faltou dar o dízimo lá daquele tantinho da hortelã, mas aqui tá, já estou te entregando. E aí ele se arrepende daquilo e ele volta a ser fariseu. A última característica que a gente vai falar hoje é de uma vida de oração árida. O seu tempo com Deus, ele se resume a uma lista de necessidades e pedidos. Ele não tem tempo com Deus para expressar o seu louvor, sua alegria, sua gratidão. Olha que forte. O principal objetivo da oração é controlar o ambiente em que vive, em vez de se aprofundar num relacionamento íntimo com Deus que o ama. Como podemos nos livrar de um estado de perdição desse? Como? Senhor, muita coisa falou ao meu coração, eu me vejo assim mesmo. Mas e agora?
Eu sou essa pessoa aí, Senhor. Eu sou isso mesmo. Como que eu deixo de ser? Como que eu deixo de ser? Primeiro, precisamos da iniciativa do pai. Quando o filho novo volta para casa, o pai o vê de longe e se lança ao seu encontro. Os filhos mais novos precisam de uma iniciativa do pai para que eles sejam readmitidos na família. Mas o filho mais velho também estava de fora da festa. E o pai sai para buscar. Quero dizer para você que se você em algum momento teve esse sentimento de perdição, de falar, eu tô lascado. Quero dizer que sozinho você não poderia gerar esse sentimento. O Senhor já saiu para te resgatar. Ele já está tocando no teu coração e dizendo, filho, você está sempre comigo, mas você está correndo o risco de ficar de fora da festa no grande dia. Eu estou aqui para te resgatar. Vamos entrar. O que está acontecendo aqui? O Senhor está chamando muitos filhos mais velhos nessa manhã. Segundo, como que nos livramos desse estado de perdição? Nos arrependendo de forma mais profunda. Quando um filho mais novo quer se reconectar, se reconciliar com o pai, ele pensa, preciso me arrepender dos meus erros, dos meus pecados. Quantos de nós já não fizemos uma listinha? Senhor, eu me arrependo dessas festas, dessas bebedeiras, dessas mentiras, desses atos de prostituição, de impureza sexual. Eu me arrependo disso. Fazemos uma lista falando, Senhor, está tudo aqui, me perdoa. Mas o irmão mais velho não tem lista. Vocês lembram? Nunca transgredi um mandamento seu. Queridos, é um arrependimento muito mais profundo. É você se arrepender da motivação pela qual você faz as coisas que você faz. Das razões pelas quais você escolhe fazer o que é certo. Do teu desejo de controlar a Deus pela tua obediência e pelo teu serviço. Precisamos nos arrepender de tentarmos ser Senhor. E ao invés de obedecer ao nosso Senhor, nós dizemos a Ele o que Ele deve fazer e é Ele que tem que nos obedecer. Então a gente precisa se arrepender disso. Senhor, me perdoe porque eu roubei o teu senhorio. Senhor, me perdoe porque eu ocupei o lugar do teu Salvador. Senhor, me perdoe porque eu me pus no lugar de juiz, dizendo o que você deveria e não deveria fazer na minha vida e como você fez isso e aquilo na vida dos outros. E em terceiro e último lugar, nós precisamos de mais alguém. Na primeira parábola da ovelha, o pastor sai ao encontro da perdida. Na segunda parábola da dracma perdida, a mulher vai em busca daquela moeda. Na terceira parábola, o filho se perde e ninguém vai atrás. Quem deveria ter ido? Gênesis nos dá uma dica. O Senhor pergunta a Abel, cadê o teu irmão?
Igrejas que não têm muitos irmãos mais novos, não tem porque elas estão cheias de irmãos mais velhos. Sabe o que devia ter acontecido? Esse irmão mais velho deveria ter chegado para o pai e falado: pai, eu tenho percebido que o Senhor está triste, sentindo muito a falta desse teu filho, do meu irmão. O Senhor anda preocupado, o Senhor não dorme mais, eu também estou preocupado com ele. Pai, eu sei que ele foi um responsável, eu não faço ideia onde ele esteja, mas pai, veja o que eu vou fazer. O Senhor fique aqui na casa, cuide das coisas. E eu já fiz a minha mala, eu vou procurar o meu irmão. Eu não sei, me disseram que ele foi para um lugar muito distante, talvez até outro país, mas eu vou atrás, eu vou fazer um visto, eu vou comprar umas passagens, eu não sei quanto tempo eu vou demorar, pai, mas eu vou atrás e eu vou trazer o meu irmão de volta. Mas ao invés desse irmão mais novo ter um irmão assim, ele tinha um irmão fariseu. Mas eu e você temos um irmão mais velho, Jesus. Ele não simplesmente viajou para um outro país para nos resgatar. Ele desceu do céu e veio para a terra. Ele se despiu de toda a sua glória, de tudo que ele tinha. Ele ficou nu. Ele foi despido naquela cruz para que o Senhor pudesse trocar as nossas vestes. Ele bebeu o cálice da justificação para que nós pudéssemos beber o cálice da alegria na festa com o Pai. Só Ele, só por meio do resgate dEle, nós podemos novamente entrar nessa festa. Nós temos um verdadeiro irmão mais velho. Amados, a palavra de hoje, ela não pode ser como um fariseu que se arrepende das coisas superficiais e externas. Nós estamos falando da motivação pela qual nós fazemos tudo o que nós fazemos. O que nós fazemos para o Senhor. Mateus 23 diz assim, Jesus falando para os fariseus: ai de vocês, crentes, evangélicos, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, das ervinhas. Eu dou o dízimo até da gorjeta que eu ganho. Mas vocês têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: justiça, misericórdia, fidelidade. Nós cantamos nessa manhã: em lugar de sacrifício, misericórdia. Misericórdia. Justiça, fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Não é para deixar de servir, não é para deixar de vir ao culto, não é para deixar, mas vocês estão esquecendo as coisas mais importantes. As mais importantes. Você tem prazer na companhia do Pai. Você tem prazer, alegria em servir o Pai. Você submete aos juízos dele aquilo que ele reserva para a tua vida. Nós não podemos mudar coisas da nossa vida. E não podemos mandar que ele mude. Nós podemos dizer: me dê graça. Me dê graça para passar pelo que o Senhor acha que eu preciso passar. Eu confio no teu amor, eu confio na tua justiça. Fique de pé, vamos orar. O pessoal do louvor pode subir. O Senhor está chamando irmãos mais novos e irmãos mais velhos.
Os dois estavam perdidos. Mas nós não sabemos como termina a parábola, porque ele joga o ensino para a plateia. Eu vejo vocês assim religiosos, ele está dizendo para os fariseus. Vocês estão lá fora. Agora depende de vocês decidirem se vão entrar ou não. Nós vamos cantar um louvor. E eu não vou fazer uma oração por você, porque só você sabe do que você precisa se arrepender. Não é um momento para você ficar esperando, sentindo alguma coisa. Se você quiser vir ao altar, venha, procure manter uma distância. Se o altar estiver cheio, se ajoelhe na tua cadeira. Você está ouvindo o chamado do Pai. Dá-me ouvidos para te ouvir quando você me chama. Ele está chamando. Será que você está ouvindo?